Falar de movimentação política, eleições 2026. A primeira pesquisa de intenção de votos do Instituto Atlas Bloomberg do ano aponta que o presidente Lula venceria em todos os cenários de primeiro e segundo turnos se a disputa fosse hoje. Vamos então mais uma vez aqui ao telão para acompanhar os números em detalhes. O primeiro cenário avaliado é esse que você está vendo aqui, ó. Nós teríamos em intenções de voto para o presidente Lula candidato à reeleição 48,4% dos eleitores entrevistados, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro do PL, com 28%. Em terceiro lugar, nesse primeiro cenário, teríamos o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ainda há uma indefinição sobre qual cargo ele realmente vai pegar para si para disputar as eleições agora, de 2026. Depois, Renan Santos, Ronaldo Caiado, ambos com 2,9%. Ratinho Júnior, do PSD, com 1,7%. Romeu Zema, do Novo, 1,7%. Aldo Rebelo, Democracia Cristã, com 1%. 2,1% disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. E 0,3% disse não saber se posicionar a respeito das eleições. Esse cenário é ampliado, é um cenário mais ampliado da pesquisa, que não inclui, como você pode ver aqui, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Agora, em um cenário semelhante, mas sem Tarcísio de Freitas na disputa, Lula continua na frente, com 48,8% das intenções de voto. Na sequência, também, Flávio Bolsonaro, com 35%. Caiado aparece com 4,3%. Renan Santos, com 3,4%. Ratinho Júnior e Zema, ambos com 2,8%. Aldo Rebelo, com 1%, 1,5% disse que votaria branco ou nulo e 0,4% não soube responder. Vamos então para mais um cenário. Em uma eventual disputa agora sem Flávio Bolsonaro, candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula continua liderando com 48,5% das intenções de voto. O governador de São Paulo aparece com 28,4% dos votos. Caiado, 5%. Ratinho Júnior e Zema, 3,9%. Renan Santos e Aldo Rebelo com 3,2% cada um. Aliás, é isso mesmo? Não. Renan Santos com 3,2%. Aldo Rebelo com 1,1%. Romeu Zema aparece com 3,9%. Nesse caso, 5% disseram que votariam branco ou anulariam o voto e 1,1% não soube responder. Mais um cenário agora com Michele Bolsonaro como a principal representante da direita. Nesse caso, Lula recebeu 48,2% das intenções de voto, seguido por Michele Bolsonaro com 30,9%, ex-primeira-dama. Caiado aparece em terceiro lugar, com 11,3%. Na sequência, Renan Santos, com 3,9%. Eduardo Leite, com 1,7%. Aldo Rebelo aparece com 0,7%. 2,8% disseram que votariam nulo ou branco e 0,5%, 0,5% não soube responder. Vamos agora para um cenário sem um candidato indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Nesse cenário, Lula também aparece na frente, com 48,8%. E aqui nós temos os outros candidatos não ligados diretamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ronaldo Caiado, que ficaria em segundo lugar nesse cenário, com 15,2% das intenções de voto. Romeu Zema com 11,4%. Ratinho Júnior com 9,4%. Depois Renan Santos com 3,9% e Aldo Rebelo com 1%. 8,1% nesse caso votariam branco ou anulariam o voto e 2,2% disseram não saber em quem votariam. O Instituto também pesquisou os cenários de segundo turno. Até agora eu trouxe cenários para você de primeiro turno. Vamos agora então aos cenários de segundo turno. Se Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente inelegível, preso na Papudinha, condenado por tentativa de golpe de Estado, se enfrentassem, o petista teria
49% dos votos, ou seja, tem 49% das intenções de voto, contra 46% do ex-presidente. 5% votariam em branco ou nulo ou não souberam responder. Lula venceria Tarcísio de Freitas por 4 pontos percentuais. O petista tem, nesse cenário, 49% das intenções de voto e o governador de São Paulo, 45%. Brancos, nulos ou não sabem, somam 6%. Mesma diferença, vejam só, em uma eventual disputa entre Lula e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Nós teríamos para Lula 49% também das intenções e 45% das intenções de voto para ela. Agora, num outro cenário, com Flávio Bolsonaro, Lula teria 49% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro também o mesmo resultado, 45% das intenções de voto. A pesquisa Atlas Bloomberg também avaliou a rejeição dos candidatos e esse dado é importantíssimo e deve ser levado em consideração para a análise dos eleitores. Vamos então aos números. 50% disseram rejeitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, então, permanece, ainda que por 1 ponto percentual em relação ao segundo colocado, que é o presidente Lula, com a maior rejeição, segundo esse levantamento. Na sequência, o atual presidente Lula, com 49,7% das rejeições dos eleitores. Flávio Bolsonaro com 47,4%, Renan Santos 45,6%, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro 44,9%, Romeu Zema 42,1%, Eduardo Leite 41,7%, Tarcísio de Freitas 41,1% de rejeição, Ronaldo Caiado 40,7% e Ratinho Júnior de 39,9% de rejeição. Informação importante sobre esse levantamento. Foram ouvidos 5.418 eleitores entre os dias 15 a 20 de janeiro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. Vamos seguir então com os nossos analistas agora para a gente entender um pouco mais sobre esses resultados. Agora é um entrevistado, a gente tem um convidado, depois os analistas vão analisar um pouco mais esses números, esse levantamento. Vamos falar agora com o diretor do Instituto Atlas Intel, vamos direto à fonte então, o Yuri Sanches, para nos ajudar a entender esses números. Yuri, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado pela exposição dos resultados. Sempre um prazer participar aqui com vocês. Yuri, tem tantos pontos que a gente pode detalhar, mas eu queria primeiro um panorama geral. A que conclusão podemos chegar com esse levantamento divulgado hoje? Essa pesquisa de hoje, ela traz alguns resultados interessantes. Do lado do presidente Lula, a gente tem uma estabilidade bastante grande, uma solidez na candidatura. Nos diversos cenários que a gente testou de primeiro e segundo turno, Lula, ele está, se a gente falar de primeiro turno, com 48% e 49% das intenções de votos totais, o que, em um patamar de votos válidos, poderia levá-lo a uma vitória em primeiro turno, né, dada a fragmentação que existe no campo oposicionista, no campo de direita. Né, esse é um achado importante e que a gente já tem visto com uma certa constância mesmo nos últimos levantamentos. Do campo oposicionista, uma grande novidade que o estudo traz também é um crescimento de Flávio Bolsonaro no cenário de primeiro turno, no cenário de segundo turno também, né, com o presidente Lula. Isso simboliza, e aí a gente pode destrinchar um pouco mais, mas o interessante de analisar não é necessariamente Flávio Bolsonaro chegando a um patamar com um pouco mais de competitividade do que quando ele iniciou a corrida, né? Na verdade, o que é um pouco mais surpreendente é justamente Flávio Bolsonaro iniciar a candidatura num patamar abaixo do piso eleitoral do bolsonarismo, que é cerca de 30% dos votos, pelo menos a nível nacional e em grandes estados, né? Mas isso se deveu por uma estratégia bastante equivocada e um pouco mal construída de anúncio da candidatura, né?
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele mantém uma estabilidade em relação ao cenário que ele tinha em dezembro. É um patamar um pouco abaixo do que a gente viu, por exemplo, em novembro, mas ele se mantém próximo de 30% das intenções de voto, né? Está com 28%. E uma outra competidora seria, com um cenário como Michele Bolsonaro, por exemplo, a ex-primeira-dama, ela também pontua cerca de 31% das intenções de voto, tem um nível de competitividade similar entre Michele, entre Tarcísio, entre Flávio Bolsonaro, comparativamente ao nível que tem num cenário hipotético com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, no segundo turno que a gente faz para comparação. Então, esses foram alguns achados, algumas dinâmicas interessantes que a gente observa nessa pesquisa de uma forma geral. Yuri, a Basília quer te fazer uma pergunta também. Basília. Oi, Yuri, tudo bem? A preço de hoje, quem você diria que vence as eleições para a presidência da República agora em 2026? Já dá para dizer, olha, esse vai vencer? E também entender da sua parte como a gente pode avaliar esse índice da rejeição, porque os que aparecem mais bem votados ou colocados na pesquisa também são os mais rejeitados. Tem como transformar quem os odeia, né, os haters, em votantes, em apoiadores? Basília, boa tarde, obrigado. Bom, em relação ao vencedor para 2026, seria bastante ousado da minha parte cravar aqui quem seria o vencedor, porque é um ciclo eleitoral que ainda tem bastante água para rolar debaixo da ponte. É um ciclo eleitoral com uma volatilidade elevada, principalmente no campo oposicionista, mas a situação do presidente Lula hoje, ela está relativamente boa em termos eleitorais, com uma estabilidade eleitoral, mas a gente já viu o impacto que eventos políticos podem causar nas chances eleitorais do presidente. Impactar a sua aprovação presidencial, podem impactar a intenção de voto do eleitor no momento da urna, mas a gente ainda tem bastante tempo até outubro, né? Hoje, o que a gente tem como cenário é que o presidente Lula tem um grau de favoritismo maior para vencer as eleições em 2026, justamente por uma falta ainda de articulação da direita, né, que acaba fazendo com que essa disputa, o competidor contra o presidente Lula, esteja ainda não tão claro na cabeça do eleitor conservador ou do eleitor que deseja uma alternância de poder, né? Então, com Flávio Bolsonaro, a gente sabe que tem uma rejeição maior. Essa pesquisa mostra justamente que ele tem a terceira rejeição mais elevada, e isso é uma barreira bastante grande para que seja transposta. Essa rejeição de Flávio Bolsonaro, eu diria que ela não se resume principalmente, somente a uma rejeição de parcela do eleitorado, mas também é uma rejeição de parte integrante do próprio sistema político, de partidos de direita, de centro-direita, do centrão, que almejavam uma troca, uma passagem de bastão do bolsonarismo para um candidato apoiado por eles, representado principalmente por Tarcísio de Freitas, né? Então, hoje Lula ele está em uma posição que é um pouco mais vantajosa, mas a gente vê, por exemplo, que Lula ele tem um piso que é alto, acima de 40% das intenções de voto, mas ele tem um teto que é relativamente limitado. Mesmo nos melhores momentos do presidente Lula, em nível de aprovação e de intenção de voto, a gente vê que ele chegou a 52% das intenções de voto, por exemplo, ou de aprovação. Então, essa margem que ele tem de crescimento, ela é, de certa forma, limitada por conta da rejeição também que existe, né? E aí, quando a gente fala sobre vencer essa rejeição, a rejeição ela sempre vai ser, principalmente no segundo turno, sobre a comparação entre um candidato e outro, né? Então, você pode ter um candidato com uma rejeição muito alta, mas se a outra opção também tem uma rejeição muito elevada, essa decisão tem bastante nuance, né? Bastante, um pouco mais fluida. Por exemplo, o presidente Lula ele venceu por uma margem bastante apertada contra Jair Bolsonaro em 2022. Ele angariou 3 milhões de votos a mais, 3 pontos percentuais.
E ele conseguiu conversar com uma parcela do eleitorado que não necessariamente é ideológica, não necessariamente é partidária, não necessariamente é petista ou gostava do Lula, mas foi por uma rejeição que naquele momento foi maior ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que a gente vê, por exemplo, é que Tarcísio de Freitas, na nossa série temporal de segundo turno, ele, em determinados momentos de fragilidade do presidente Lula, do governo federal, ele foi capaz de ter intenções de voto no segundo turno que foram superiores em determinados momentos ao presidente Lula. Chegou a liderar cenários de segundo turno, né? Esse cenário é mais difícil de ser alcançado por Flávio Bolsonaro, por conta justamente dessa rejeição, dessa disputa de tentar convencer o eleitor que, apesar de ter o sobrenome Bolsonaro, ele tem uma conduta que seria mais palatável ao eleitor que está um pouco mais alheio à dinâmica política, à dinâmica ideológica e talvez até um pouco estafado de uma polarização política. Nós temos tempo para mais participações. Vou chamar então o Ranier Bragon. Mais uma perguntinha para você, Yuri. Oi, Yuri, boa tarde, muito obrigado aí pela entrevista. Nessa disputa do candidato da direita, caso o Tarcísio de Freitas ele se consolide como esse candidato, na sua avaliação, a possibilidade dessa rejeição que acompanha aí o sobrenome Bolsonaro também se transferir ao longo da disputa para o governador? Bom, é sempre uma possibilidade. O bolsonarismo, o vínculo com o bolsonarismo, o vínculo até com o PT, com Lula, eles carregam votos, um contingente de votos muito importante, mas também carregam consigo um nível de rejeição. A diferença é um candidato que consiga angariar os votos e deixar a rejeição, e minimizar o impacto da rejeição, né? O que a gente vê até aqui, que Tarcísio de Freitas, no momento em que ainda não houvesse um apoio explícito de Jair Bolsonaro a essa candidatura antes da escolha de Flávio, ele conseguia transitar, ainda que numa situação não tão majoritária, não tão sólida, mas ele conseguia desempenhar uma função que ele angariava uma parcela dos votos bolsonaristas, com um patamar, inclusive, de crescimento, de angariar mais votos bolsonaristas, se tivesse o apoio explícito, a bênção de Jair Bolsonaro confirmando que ele seria o candidato, mas também minimizando isso através de um perfil que o eleitorado vê como um gestor com maior experiência, um gestor com um grau de moderação no trato, que simbolizaria, então, uma alternância de poder que fugiria de extremos, de polos muito claros. Então, o cenário em que Tarcísio seja o candidato tem diminuído a cada dia, e ele tenta manter, ainda assim, tanto uma certa liberdade, uma margem de manobra para que, eventualmente, surgindo uma oportunidade, ele seja alçado, mas também porque ele sabe que esses votos do bolsonarismo são importantes para o futuro político dele, tanto para a eleição em São Paulo, que nesse momento tem um nível de conforto maior, mas ele sabe que precisa transitar nessa base, né, mantendo o eleitor, mas também trabalhando para que não haja um impacto muito negativo da rejeição intrínseca ao nome Bolsonaro. Yander, o tempo do Yuri está mega apertado. Eu te abro espaço, mas peço para você ser bem breve na pergunta, por gentileza, meu amigo. Saber sobre o que você destacou da possibilidade de vitória do presidente Lula no primeiro turno, que ele está muito próximo ali, né, 48%. O que leva a esse cenário? Porque faz muito tempo que a gente não tem uma vitória em primeiro turno. Além da fragmentação da direita, tem outros elementos? Bom, a gente tem... O cenário que a gente vê esse ano é bastante similar ao que a gente viu efetivamente em 2022. Né? Lula venceu o primeiro turno com 48% dos votos válidos e no segundo turno chegou a 50,9%. Então, não houve uma margem muito grande de ganho do presidente Lula. Né? Ele conseguiu, no fim das contas, conquistar parte relevante do eleitorado. Mas hoje, quando a gente olha para o ciclo eleitoral, existe ainda assim, por exemplo, além da fragmentação no campo da direita, existe uma percepção que, e aí vai
de encontro à pretensão de Lula, por exemplo, de liquidar a fatura no primeiro turno, que seria as expectativas que haviam em relação ao governo, às entregas, aos programas. A gente viu que nomes importantes de programas do governo surgiram mais na segunda metade, ano passado. Então, havia uma expectativa que o governo entregasse um governo com pautas, com marcas, com uma comunicação mais bem calibrada e que demorou bastante a engatar. Então, o quadro que a gente tem hoje, principalmente, é uma rejeição ao bolsonarismo, mas uma fragmentação no eleitorado da direita, no eleitorado conservador, e parcela do eleitorado chave, do eleitorado independente, que não é petista, não é bolsonarista, de se definir de acordo com as candidaturas que estão sendo colocadas. A candidatura do presidente Lula está bastante sólida, mas ainda existe um espaço para que ele se acomode dependendo da alternativa que surge, né? Então, o presidente Lula também está em uma situação em que ele conseguiu se posicionar muito bem em temas de política externa, quando a gente fala de soberania, do tarifaço dos Estados Unidos, a forma como ele lidou com o presidente Trump. Então, se eu pudesse colocar um outro fator que está sendo decisivo para manter Lula em um patamar bastante alto, não apenas é o piso eleitoral dele elevado, mas também dividendos que ele ainda tem colhido pela maneira como ele lidou com uma potencial crise de política externa com os Estados Unidos, um grande parceiro comercial, uma potência global, em parte também por efeitos de uma campanha sobre justiça tributária, sobre combate à desigualdade, a isenção do IR. Então, esses elementos acho que ajudam a manter Lula em um patamar bastante próximo de 2022. Resta saber se isso seria suficiente para, em 2026, garantir uma vitória no primeiro turno, né? Hoje a chance tem estado no horizonte, mas vai depender bastante da articulação dos candidatos, da oposição, que ainda está bastante caótica nesse momento. Acompanharemos os próximos capítulos. Falamos com o Yuri Sanches, diretor do Instituto Atlas. Muito obrigada pela participação, Yuri. Até a próxima. Boa tarde. Mais uma vez, eu que agradeço. Obrigado.